E aí, galera do X, tranquilo com vocês? Então vamos para a nossa aula. Vamos falar de um tema muito importante que cai em muitos concursos, muitos vestibulares: agricultura, agropecuária em geral. Então vamos trabalhar agora essa primeira etapa, o histórico da agricultura e também a questão dos modos de produção agrícola. Então vamos lá, gente. Então, no histórico, nós temos que saber que o homem ele era um ser nômade e há 10 mil anos houve a primeira revolução agrícola, que também é conhecido como Revolução Neolítica. Foi quando o ser humano ele sedentarizou, onde começou a domesticar os primeiros animais e também as primeiras plantas. Com isso, ele se fixou em algumas regiões, principalmente naquelas regiões mais férteis, com solo mais produtivo, que isso favoreceu o crescimento da população em algumas áreas. Por exemplo, vamos pegar algumas questões históricas: crescente fértil, Mesopotâmia, Babilônia, também tem os egípcios. Então, nessas áreas, você vai ter um aumento de produção agrícola e, consequentemente, da população mundial. Então, vamos lá. Como aconteceu? Então, a Revolução Neolítica, ela começou, então, sedentarização, você vai ter os primeiros grupos começando a domesticar as primeiras plantas, as primeiras técnicas. Ainda era ferramentas de pedra polida, consequentemente isso vai causar uma menor produtividade, você vai ter equipamentos mais rudimentares, domesticação. Outra coisa também muito importante, o domínio do fogo, porque o fogo, desde os primórdios, ele é muito utilizado para fazer uma limpeza da área. E com algum conhecimento, nas primeiras lavouras, depois da queimada, aquela cinza ela vai ajudar uma produtividade, vai aumentar ali a fertilidade do solo, mas essa fertilidade é esgotada depois das próximas lavouras. Então hoje, até a queimada, ela não é recomendada para fazer. Outra coisa, você vai ter a questão do clima. Por quê? Porque a produção agrícola ela é muito refém do clima. Se você não tiver um clima perfeito para fazer a produção agrícola, não tem como você fazer ela. Então, com essas primeiras atividades, você vai ter então o começo da produção agrícola e com isso você vai ter a questão de aumentar o tamanho da população mundial, vai começar a acelerar. Isso vai ajudar bastante algumas nações. Depois, com o passar dos anos, você vai ter ali o aumento da produção e esse aumento da produção aqui você vai ter o quê? Você vai ter a produção medieval. A produção medieval, gente, ela vai ter algumas características. Primeiro, vai ter atração animal. Então, com a domesticação de dos animais mais potentes, você vai ter aqui o quê? Um aumento na produção, porque um animal ele vai conseguir preparar a terra ou uma maior quantidade de terras do que o ser humano. Então você tem as primeiras atração animal, o arado, a descoberta do arado, você vai ter as ferramentas metálicas também vão ajudar na produtividade e você vai ter o melhor controle de pragas, mas toma cuidado, quando você fala controle de pragas é o controle manual ainda, certo? Imagina você lá cortando as pragas daninhas ou você agachando e tirando as ervas daninhas de uma forma manual ou na base das ferramentas metálicas. Então isso começou a produtividade a aumentar, só que tinha um pequeno porém. Durante toda a Revolução Medieval, até o advento da Revolução Industrial, a produção agrícola ela era quase que familiar, ela não tinha uma grande produção.
Só que o que aconteceu? Quando houve a Revolução Industrial, necessitou de um aumento na produção agrícola. Esse aumento não mais condizia com as técnicas utilizadas na agricultura. Então houve a necessidade de aumentar a produção, aumentar a produtividade. Só que isso começou a enfrentar alguns problemas. Essa revolução, essas técnicas medievais não estavam mais suprindo com as necessidades dos trabalhadores das fábricas. Por quê? Esse pessoal que trabalhava nas fábricas nada mais era do que aqueles camponeses que muitas vezes foram expulsos de suas propriedades rurais, lá na lei de cercamentos, Revolução Industrial, e isso obrigou a agricultura a produzir mais, só que aí começou a esbarrar com pragas mais resistentes, pragas que atacavam com mais severidade as plantações. Então houve a necessidade de fazer uma outra revolução, que vai ser a Revolução Química, ou também conhecida como Segunda Revolução Agrícola. Vai ser a partir desta que você vai ter a introdução de defensivos agrícolas. O que seriam defensivos agrícolas? Herbicidas, pesticidas, inseticidas. Hoje, tá? É inimaginável você falar em agricultura sem esses produtos. Por quê? Mesmo na questão orgânica, porque o orgânico surgiu em cima desse questionamento dos defensivos agrícolas. Se a gente não pode, então, desvencilhar essa questão agrícola com a questão de defensivos agrícolas. Hoje, você pode ter defensivos agrícolas químicos, alguns mais modernos, outros não, e tem defensivos agrícolas orgânicos. Então, a base de plantas, até mesmo controle biológico da agricultura. Mas voltando para o século XIX, então houve o advento de produtos químicos na produção e esses produtos químicos vão elevar a produtividade. Só que nós estamos falando do século XIX, os primórdios desses defensivos agrícolas. Eles utilizavam produtos muito pesados. Vamos pegar, por exemplo, alguns produtos agrícolas que ficaram famosos, BHC, DDT, até mesmo se a gente for puxar um pouquinho mais para o século XIX, nós vamos ter o gás mostarda, até mesmo você vai ter alguns gases que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial como armas químicas, só para você ver o teor de toxicidade que você vai ter desses produtos agrícolas. Então, fazia tão mal para as pragas e também para o aplicador. Por que não usar isso em guerras? Então, grande parte das armas químicas que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial foram inventadas, surgidas na Revolução Agrícola. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo de 1840, a grande praga da batata na Inglaterra, onde metade da produção desse tubérculo foi perdida, aonde principalmente os irlandeses eles tiveram uma grande perda e foi também o grande responsável por uma grande leva de pessoas para os Estados Unidos. Então muitos irlandeses, fugindo da fome da Europa, foram para a América do Norte e lá colonizaram. Depois disso, você vai ter então o desenvolvimento desses defensivos agrícolas para abastecimento, para alimentar a população operária da Inglaterra. Por isso que a batata, que é um produto americano, virou batata inglesa e virou comida de operário. E isso você vai ter o quê? Um aumento da produtividade, como eu falei, e muitos produtos vão ter produção mundial. No caso dessa imagem, se vocês estão observando, lavouras de café. O café, no século XIX, ele era vendido para o mundo, principalmente o Brasil seria o principal produtor, e essa produção ela vai ser
muito apreciada, só que nós não tínhamos esse controle, tivemos um aumento na produtividade e isso causou depois, na virada do século XX, um grande problema. A superprodução não acompanhou o consumo, na verdade, o consumo não acompanhou a produtividade. Isso fez com que os preços abaixassem e os grandes fazendeiros tendo prejuízo. E até a Revolução, vamos falar de Getúlio Vargas, nesses moldes, você vai ter a grande elite cafeira, ela sendo dominante até na política. Após isso, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você precisa fazer o quê? Você precisa observar que a produtividade tem que aumentar. Antes, as grandes produtividades ficavam nas lavouras das grandes propriedades nos países desenvolvidos. Por quê? Eram eles que tinham as patentes, tinham a tecnologia de defensivos agrícolas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia foi ampliada para os países subdesenvolvidos. Essa etapa ficou conhecida como Revolução Verde. Por quê? Com o processo de descolonização na África e na Ásia e também na abertura de alguns mercados na América Latina, por exemplo, você vai observar a entrada de empresas que vão disponibilizar tecnologia para ser utilizada nas lavouras dos países subdesenvolvidos. Então vai ter a entrada de sementes, de defensivos agrícolas, até mesmo de maquinário, que vai elevar a produtividade desses países. Num primeiro momento, isso foi bom porque a produtividade desses países eram muito baixas e isso causava muita fome. E com o processo de modernização, você teve a produtividade aumentada e acabando com a fome no primeiro momento. Só que teve efeitos colaterais. Quais seriam? Com o passar dessa revolução, houve um aumento na concentração de terras, das plantations, na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas, elas começavam a manipular a sua produção para o mercado externo, que pagava mais do que alimentar o povo. E isso vai causar o quê? Vai causar fome, por incrível que pareça, vai aumentar a produtividade, mas vai aumentar a fome. Por quê? Você vai ter muitas plantations voltadas para o mercado externo. E também a questão da utilização de defensivos agrícolas. Essas marcas, muitas vezes, elas não disponibilizavam produtos de tecnologia de ponta para esses países. O que elas utilizavam? Elas pegavam plantas industriais do século XIX. Então, aqueles produtos que muitas vezes foram utilizados na Primeira Guerra Mundial como arma química, foram parar nas lavouras dos países subdesenvolvidos. E isso causou uma mortalidade muito grande de pessoas intoxicadas por esses produtos. Então, quando na agricultura dos países desenvolvidos você tinha ali a adoção de tecnologias, já nos países subdesenvolvidos você ainda estava nos primórdios dessa revolução. É como se estivesse nos países subdesenvolvidos uma etapa atrasada em relação aos países subdesenvolvidos. Então, nessa questão, você vai ter ainda um certo degrau, onde nos países mais desenvolvidos você vai ter aqui uma questão bastante problemática ainda, mas com o tempo essa população vai começar a ter um acesso maior. Atualmente, gente, nós temos uma agricultura muito tecnológica e está expandindo para o mundo inteiro. Uma das coisas que mais chamou a atenção dessa agricultura é a nanotecnologia. O que seria isso? A nanotecnologia é quando você diminui o tamanho dos equipamentos, mas sem perder a produtividade. Hoje você vai ter
o que nós chamamos de tecnologias vestíveis até em alguns setores da economia. Na agricultura não é diferente. Você vai ter tecnologias embutidas, até mesmo em equipamentos e até mesmo em plantas e animais. Também nós temos um grande investimento em quê? Em genética. Muitos produtos agrícolas e agropecuários, eles são hoje melhorados geneticamente e modificados, como eu vou falar depois com vocês, OMGs. E isso vai aumentar a produtividade e com isso eles começam a aumentar a produtividade. Isso poderia até mesmo suprir as necessidades da população mundial. Só que isso muitas vezes não é colocado em prática. Essa grande produção ela é utilizada para fazer o quê? Para fazer só o estoque de controle. Então, grandes proprietários de terra, ao invés de disponibilizar a sua produção para a população, guarda essa produção para si e vai liberando aos poucos para não ter perdas. Então, a nanotecnologia, agricultura de precisão, o que é isso? A agricultura de precisão é quando você precisa não pode mais errar, você tem que ser preciso nas suas ações. Então, utilizar uma quantidade certa de defensivos agrícolas, uma quantidade certa de sementes, uma quantidade certa de tecnologia, para que você não tenha prejuízos no futuro. Porque ainda assim a agricultura hoje ela é muito refém do clima. Aquelas que não são, como por exemplo estufas, as estufas você tem que climatizá-las. E isso é um gasto muito grande. Então, para você não ser refém do clima, você precisa de investir. Então, você tem que ser preciso. Você não tem mais a possibilidade de erro. E se você errar, é prejuízo. Máquinas autônomas. Antes você tinha uma necessidade de grande quantidade de trabalhadores rurais. Hoje, uma máquina, muitas vezes, ela consegue sozinha fazer o serviço dessa população e agora nos últimos tempos remotamente. Então nem precisa mais de ter um ser humano manuseando ela, operando ela. Você vai ter o quê? Você vai ter ali ela própria, ela faz a leitura da paisagem, do relevo e vai ter ali a produção sendo feita. Nos últimos tempos, né, as grandes discussões sobre organismos geneticamente modificados. O que quer dizer isso? É quando cientistas eles fazem mudanças genéticas dentro da planta ou até mesmo eles colocam princípios ativos de alguns defensivos na cadeia genética da planta. Então, quando ela vai crescendo, ela vai liberando essas substâncias e essas substâncias podem matar as pragas. Tanto que, atualmente, em alguns países, por exemplo, o Brasil, ele não permite que tenha 100% da lavoura plantada com geneticamente modificados, com AMGs. Você precisa ter o que nós chamamos de uma área de refúgio, aonde alguns animais que são necessários para o ecossistema possam consumir aquela produção e não tenham uma quebra na cadeia. Só que nos últimos tempos você vai ter uma falta de fiscalização por parte dos órgãos estatais, dos órgãos fiscalizadores, tanto federal, estadual e outros órgãos, e a utilização de defensivos agrícolas e OMGs não tem um certo controle. Então, atualmente, a agricultura de precisão é muito forte e isso faz com que nós tenhamos uma grande produtividade. A agricultura ela pode ser dividida em diversas modalidades, tá? Então, atualmente, você vai ter muitas modalidades que vão configurar a produção agrícola mundial. Vamos lá, tem algumas. Vamos pegando
A mais tradicional, gente, a plantation. Então, tem que tomar um cuidado com a plantation colonial, com a plantation contemporânea. Na plantation colonial, você tinha a adoção, né, de mão de obra escrava. Já agora não, você vai ter uma grande mão de obra numerosa, mas também vamos falar que são remunerações mais baixas, porque o trabalhador rural em plantation não é necessariamente qualificado. Você tem uma falta de qualificação desse trabalhador rural. Mas os outros exemplos, as outras características são iguais: grande propriedade, monocultura e acompanha o mercado internacional, tá? O que seria isso? Então, se um produto estiver bem classificado, bem valorizado no mercado internacional, você planta ele. Quando as bolsas de valores dos produtos agrícolas têm o valor dessa commodity, então que é um produto agrícola que tem a sua cotação mundial, essa commodity tendo esse valor mais baixo, ele parte para um outro produto. Então é muito comum, por exemplo, uma grande propriedade no ano, como está aí na foto, planta soja, no outro ano a soja dá uma queda e o milho começa a ganhar força, então ele migra para o milho e assim por diante. Ele vai acompanhando os mercados. Então, o produto que der mais dinheiro, ele produz. O outro tipo seria curvas de nível. Ela é muito utilizada em áreas muito inclinadas. No caso, nessa foto, seria o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, tá, gente? Ele vai ser uma região muito inclinada por causa das montanhas e a produção agrícola, ali, principalmente a risicultura, que é a produção de arroz. O arroz, ele é um cereal. E as plantas, né? A planta de arroz ela é muito pequena. Se você plantar sem nenhum tipo de preparo do solo, qualquer tipo de precipitação, chuva, arrastaria, levaria toda a produção para o fundo dos vales e aí teriam um grande prejuízo. Então, para que eles fazem isso? Esses degraus, eles servem como uma barreira, um freio para a água. Então, a água, nesses degraus, ela perde velocidade e perdendo velocidade, dá tempo de ela infiltrar. E infiltrando, não tem erosão, ou a erosão é mais baixa. Então, isso impede, né, a perda de produtividade, principalmente por causa das precipitações. Mas, observando, devido a esse tipo de relevo, você não tem como utilizar muitas máquinas. As máquinas que existem, elas têm que ser um pequeno porte para caber nesses degraus. Então, por causa disso que ainda você vai ter uma grande adoção de mão de obra. E produtos regionais, não só na Ásia, como também na América Latina, principalmente nos Andes, você vai ter a produção de produtos regionais. Lembrando, né, batata é um produto sul-americano, o milho é um produto americano, o tomate é um produto americano. Você vai ter inúmeras espécies de batata, um número de espécies de milho que são conhecidas como sementes crioulas. Elas são cultivadas muitas vezes em regiões de curva de nível para abastecer os mercados regionais. Ainda hoje há um resquício daquelas plantações lá do tempo do Neolítico, como está visto aí na foto, a questão das queimadas. As queimadas, tá, gente, é uma das técnicas utilizadas na agricultura itinerante. O que seria itinerante? Aqui era quase que um nomadismo, quase que nômade. Você abre áreas novas e para limpar ela você taca fogo. Aqui no Brasil é muito utilizado em culturas indígenas. Em culturas indígenas fazem muito isso, a roça, tá? Então você tem pequenas propriedades que utilizam técnicas rudimentares. Essa cinza
ela até, como já falei com vocês, ela ajuda na fertilidade, mas só nas primeiras produções. Depois disso, você tem uma perda de produtividade e vai chegar a um certo ponto que vai ficar impossível de você produzir ou do agricultor produzir. E aí qual que seria o fim disso? Ele migra para uma outra região e faz o mesmo ciclo. E aquela área que foi degradada, ela tem que se virar, né? A natureza tem que se virar para que ela se desenvolva de novo e tenha produtividade e tenha de novo uma fertilidade no futuro, para que depois, em algumas décadas, lá vai de novo o agricultor itinerante fazer o mesmo processo, retirada da floresta ou da vegetação, faz técnicas rudimentares e esgota a fertilidade. Por causa disso, você tem uma baixa produtividade e por isso você vai ter uma agricultura de subsistência, tá? Toma cuidado que eu escrevi aí, produção familiar, porque você vai ter único exclusivamente para alimentação do produtor e sua família. É diferente do que nós vamos ver agora, que é a agricultura familiar. Qual é a diferença entre a agricultura itinerante e da familiar? Você vai ter, como o agricultor familiar, ele não vai migrar muitas vezes de área, ele vai ficar ali, então ele tem que cuidar da fertilidade do solo. Então, tem alguns agricultores familiares que utilizam defensivos agrícolas? Tem, isso aí sem dúvida. Mas nos últimos anos, a agricultura familiar, ela disponibilizou o quê? A produção agrícola orgânica. É um nicho de mercado onde as grandes produtoras, as grandes lavouras, elas não querem, porque é uma produção cara e com alto investimento. Então, a agricultura convencional ficou nas mãos de grandes proprietários de terra e a agricultura familiar ficou na mão de a agricultura orgânica ficou na mão de agricultores familiares ou pequenos produtores. Isso por quê? Porque é um nicho de mercado, são produtos um pouco mais caros, que ainda, infelizmente, não tem acesso a grande parte da população, mas nessa questão de saúde, você vai ter um ganho bastante significativo. Estas, então, seriam os principais modelos agrícolas que nós temos. Numa próxima aula, nós vamos falar, na verdade, da produção agrícola brasileira, do histórico da questão de concentração fundiária, reforma agrária, a questão também da produtividade, porque o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, com isso, faz com que essa questão agrícola seja muito importante ou até vital para a sociedade e para a economia brasileira. Então, gente, muito obrigado pela companhia. Esperamos ver brevemente a Enserrana. Um grande abraço, se cuidem e um grande abraço. Fui!